Olá, meu nome é Sol Mendes, eu sou terapeuta e o objetivo desse canal é trazer conteúdos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e autocura. Se você é novo aqui, se inscreve aqui no meu canal, aperta o sininho, porque aí toda vez que eu postar um conteúdo, o YouTube te avisa e te entrega esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre timidez. Você se considera uma pessoa tímida? Você é o tipo de pessoa que tem aquela insegurança de sair sozinho, de chegar numa festa sozinho, ou quando tá num grupo de pessoas conversando, não sabe muito bem o que fazer com as mãos, o que falar, o que perguntar, como cumprimentar uma pessoa? Você já sentiu aquela timidez para apresentar algum projeto? Trabalho na escola, na faculdade, ou projeto na empresa? Em reuniões de trabalho, você sente aquela insegurança, né, de expor tua opinião, aí fica meio que se criticando mentalmente? Você fica constantemente pensando o que falar? Então, alguém tá conversando com você, você já tá aqui, ó, pensando o que eu vou falar, porque senão eu tô com medo da pessoa me julgar ou dela não entender o que eu tô querendo expressar? Você se vê em algum desses padrões de pensamento? Bom, acho que a gente vai ter que desmistificar um pouco esse lance da timidez. Primeiro porque todo mundo, nem que seja uma porcentagem muito pequena, sente um certo grau de timidez, sente insegurança, ok? Todo mundo tem medo de ser julgado, né? E quando você tem medo de ser julgado, você vai gerar insegurança e você vai se sentir tímido. A timidez, ela tá ligada diretamente com o fator insegurança. Então, se você se identifica com isso, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que você não é a única pessoa que se identifica com isso e que sente medo de ser julgado ou de se sentir exposto, ok? A pessoa que acredita que é tímida tem uma preocupação constante do que o outro vai pensar dela, do que o outro vai falar dela. Isso pode gerar um sentimento de incapacidade, inferioridade e ansiedade. Olha onde é que está a ansiedade também. Ela vai aparecer aí. Esse sentimento de timidez, ele é muito mascarado, mas ele gera, através desse sentimento, existem vários outros que vão se destrinchando por conta dele. A timidez ela surge da insegurança que você tem em si mesmo. E essa insegurança está diretamente conectada com a forma que você foi criado e com as suas crenças. É o que você pensa sobre você. Então, vamos dar uma olhada umas crenças ou algumas falas que você já ouviu quando você era criança? Para um pouquinho, eu vou trazer algumas falas aqui e vai se conectando com isso. Vê aonde que você já ouviu isso, se você já ouviu isso. Então, a primeira delas é a seguinte: até calado você tá errado. Você já ouviu isso quando você era criança? Né? Nos eventos de família ou quando seus pais recebiam os amigos? Você já ouviu isso em algum momento? Uma outra frase que é bem comum: entra calado e sai mudo, né? Ou seja, não expresse a sua opinião aqui. Você também já ouviu essa frase, né? Nesses encontros de adultos, quando você era pequeno, você já presenciou isso? Uma outra coisa que também, uma frase que era muito falada, né, na infância, isso não é conversa para você. Você não sabe de nada. Você também já ouviu isso? Ou alguém não pediu a sua opinião? Ninguém pediu sua opinião aqui. Fica calado. Muito do que você ouviu lá no teu passado reflete diretamente no que você pensa hoje sobre você. Olha como isso é interessante, gente. Então quer dizer que o que você ouviu quando você era criança, até hoje reflete no que você pensa sobre você. E aí, de acordo com o que você pensa sobre você, você se comporta. Então, vamos ver o que essas frases interferiram agora no que você pensa sobre você, né? Mesmo sendo lá no passado. Vamos dar alguns exemplos, né, de falas que você ouviu quando criança e que reflete hoje na tua vida adulta. Eu vou dar alguns exemplos, então para aí um pouquinho e pensa se você já se observou pensando isso. Vai lá buscar na tua mente se você já pensou isso. A primeira é: como eu vou começar uma conversa? Gente, eu não sei como é que eu vou falar, o que eu vou falar aqui. Você já pensou isso? Ou: e se eu não souber o que falar? Então, né, você já tá antecipando um problema, né? Você nem chegou na situação e você já tá aqui: e se eu não souber o que falar, gente, como é que vai ser? E o que eu faço, né?
qual é a primeira coisa que eu devo falar ali? Você, né, já se pegou pensando nisso? Uma outra, né? E se me acharem idiota? E se acharem que eu não sei? E se acharem que eu não vou ser bom o suficiente para essa vaga? Sabe? Já se viu pensando essas coisas? Antecipando essas coisas? Outra também. Ai, meu Deus, e se olharem pra mim? E se eu chegar lá e todo mundo olhar pra mim? Ai, meu Deus, e aí o que eu faço? Né? Você já também se pegou com esse pensamento? Outra também. E se eu fizer uma pergunta que as pessoas não vão gostar? Gente, olha, esses são alguns exemplos, né, de frases que podem estar aí na tua cabeça. Devem ter outras, né? Se você se considera uma pessoa tímida, você sabe do que eu tô falando. Existem outras frases que estão rolando aí dentro da tua cabeça. É só você parar um pouquinho para pensar. No momento que você vai fazer algo e te gera timidez, né? Você se sente tímido, quais são as frases que estão rolando aí dentro da tua cabeça? Pode ser que tenha algumas dessas frases, pode ser que tenham outras, mas o fato é, essas frases estão ligadas diretamente com o que você ouviu lá na tua infância, com as frases lá da tua infância, né? Até calado você tá errado. Então aí você pensa, né? Até calado eu tô errado, aí você, na fase adulta, muitas vezes você ainda carrega essa frase dentro da tua cabeça. E aí, durante uma reunião, você vai sentir uma timidez, você quer falar uma coisa, você tem até uma coisa muito legal para compartilhar, mas aí o bloqueio vem e não te permite falar sobre algo que você sabe falar, e aí você se sente tímido e acaba guardando isso para você. Bom, quanto mais a pessoa está identificada com esses pensamentos, né, que a gente deu algumas frases aqui, quanto mais a pessoa está identificada com esses pensamentos e com essas crenças, mais timidez ela sente. Então ela fica tão imersa nos pensamentos dela que ela cria um bloqueio entre o outro, né, e ela. É como se fosse uma muralha que ela coloca entre o outro e ela. É um bloqueio mesmo. Ela fica imersa ali nos pensamentos dela e aí ela perde todo o contexto do que está acontecendo fora. E é muito comum essa pessoa se isolar. Então, a pessoa que acredita que é tímida, é muito comum ela se isolar. E ela se abrir apenas com as pessoas mais próximas, né? Então, o que não é conhecido para ela, ela não se envolve muito, né? Porque ela tem várias ideias na cabeça dela. E aí ela só se abre, e quando se abre, para as pessoas mais próximas. Quanto mais ela se fecha, né, nesse círculo de relacionamento, mais ela se fecha para o mundo, mais ela sente insegurança. Então as coisas elas são muito conectadas, né? Então quanto mais eu fecho o meu ciclo de relacionamento, mais inseguro eu me sinto, mais eu estou à parte do mundo, à parte das pessoas, né? E isso que gera essa ideia, né? Esse pensamento de timidez. Isso vai gerar também ansiedade. Sim. E junto com a ansiedade vem aquele sentimento, né? Aquela crença, o senso de que estou errado ou sou errado. Por isso eu não posso me expor. Gente, olha como isso é importante ser olhado. Quer dizer que tudo que lá na tua infância foi falado, você foi assimilando e aí hoje se expressa, né? E quanto mais você se identifica, mais vem a ansiedade e o senso de sou errado. Por isso não posso me abrir ou me expor. Você já se pegou nisso? Você já percebeu aí, quanto a gente está falando aqui, já surgiu algumas ideias na tua cabeça do que você pensa, né, quando você assume que você é tímido ou quando você está numa situação que você não se sente muito confortável? Né? Algumas coisas já se encaixaram aí. Então, como que a gente faz para mudar isso? A primeira coisa que eu preciso te dizer é que timidez é uma crença. E crenças não são reais. É a primeira coisa que você precisa entender, ok? Para quebrar esse ciclo mental da timidez, é necessário, primeiro, você identificar quais são as crenças que estão aí dentro da sua cabecinha, né? O que está rolando aí, quais são esses pensamentos. Você vai ter que entender essas crenças, né? O nosso sistema ele quer entender tudo e tudo bem, então você vai ter que entender isso, você vai ter que identificar essa origem e entender ela para depois você ressignificar tudo isso. Então, para sair desse ciclo, você vai ter que entender isso. Crença não é real. E aí você vai ter que tirar a realidade dela. Para tirar a realidade dela, você vai ter que olhar lá no teu passado, onde é que isso surgiu, como que isso aconteceu.
Então, vou dar uma atividade aqui para vocês, que é o seguinte: pega um papel e uma caneta e escreve quais são as crenças que você tem. Pensa aí nas situações que você tem essa timidez, né? Onde ela surge, e começa a escrever quais são essas situações, quais são os pensamentos que surgem durante essa situação, o que você está pensando em relação a essa situação e por quê. Começa a escrever sobre isso, coloca tudo no papel. Para a gente mudar uma crença, para a gente quebrar esse ciclo vicioso, é necessário primeiro ter consciência desse ciclo, ter consciência de onde ele surgiu e entender tudo isso. Então, fazer essa busca interna é muito importante, porque aí você vai começar a ver onde é que começou tudo isso. Você vai buscar a situação da timidez, né? O que te gera essa sensação de timidez, o que você pensa sobre isso e por quê. Então, faz essa atividade, é muito legal você fazer para você ter consciência dela. Porque é como se eu te colocasse numa sala escura e falasse assim para você: pega uma caneta para mim. Aí você vai falar: mas Sol, tá tudo escuro, eu não vou achar a caneta. Aí eu falo: ok, vamos botar uma luzinha aqui e aí você vai buscar essa caneta. Aí a gente coloca um pontinho de luz e esse pontinho de luz vai te facilitar a visão de onde pode estar essa caneta, né? Aí você fala: ok, tá um pouquinho mais fácil. Vou jogar mais um pouquinho de luz aqui para achar essa caneta com mais facilidade. É exatamente isso. Quanto mais luz eu coloco nessa sala escura, mais fácil vai ser você achar essa caneta. E isso é essa atividade. Quando você pega um papel e você começa a escrever quais são as situações que me geram a timidez, né? Por quê? Quais são os pensamentos que eu tenho? O que tá atrelado ali? Quais são os medos que surgem quando eu me vejo nessa situação? É como se você colocasse uma luzinha numa sala escura. E quanto mais você aprofunda, né, nesses seus pensamentos, quanto mais você começa a entender esse seu sistema, mais clara a sala fica e mais simples se torna desfazer essa crença, ok? Bom, é dessa forma que a gente quebra uma crença, né? Trazendo clareza mental. E nessa clareza mental é que a gente desconstrói o que não é para ver o que é. A segunda coisa que eu tenho para te dizer é que não resolve você se isolar. Se você tiver a fim de mudar esse padrão na tua vida, esse padrão timidez, você precisa se relacionar com pessoas. Relacionamentos são ricos, né? Nós temos uma troca com as pessoas, ok? Então, você vai ter que se abrir para os relacionamentos amorosos, familiar, com amigos, sociais, no trabalho. Se você tiver afim mesmo de se relacionar, você começa a dar pequenos passos, vai se abrindo aos poucos, vai se interessando pelo outro, vai ouvindo o que ele tem para te dizer, permanece presente enquanto ele estiver conversando com você, porque se você estiver presente, você vai saber o que falar e como falar. Quando a gente fica ausente, né? Alguém vem conversar com a gente tá ausente, a gente se isola no nosso pensamento. Quando a gente volta para a conversa, a gente não sabe muito bem o que falar, não sabe o que aconteceu. Você perdeu o bonde, andou e você ficou. Então, para você se relacionar, você vai ter que estar presente, você vai ter que ter interesse pela pessoa, pelo que ela está te falando. E tendo esse interesse, você vai descobrir, isso é muito legal, o quanto essa pessoa tem de você nela e o quanto você tem dentro dela. Porque existem coisas que são muito parecidas, experiências que a gente tem na vida, sensações que a gente tem que são muito parecidas. Pode até ser que as experiências não sejam parecidas, mas as sensações são muito parecidas. Todo mundo sente medo, todo mundo sente alegria, todo mundo sente um pouco de timidez e você vai começar a perceber que você não tá sozinho nisso, que a gente sente coisas muito parecidas e isso é muito legal. Essa descoberta de si e do outro é muito rica e é aí que você começa a desfazer as suas crenças, né? Na realidade, é uma das formas mais fáceis da gente desfazer no relacionamento, conhecendo o outro, se relacionando, a gente vai tendo mais segurança e criando repertório. Então, quando mais você tá presente num papo com alguém, você vai estar mais presente com outro, com outro, com outro. Quando você vê essa timidez, essa ideia de timidez sumiu, não faz mais parte da sua vida. E é muito legal essa descoberta do se relacionar verdadeiramente com o outro, ok? É muito legal mesmo. A terceira coisa que eu quero te falar, e talvez você já pode ter ouvido por aí, mas se já ouviu, vou reforçar, é que não há nada de errado com você. Nada de errado com você.
E eu vou ter que falar um exemplo de um filme que é muito legal para quem gosta de X-Men. Já vou deixar a dica aqui, ó, A Fênix Negra, que é muito legal. Eu amo X-Men, então eu assisti todos os filmes do X-Men. Mas tem uma parte que o Xavier vai buscar a Jean, porque o pai da Jean não quer cuidar dela. Na verdade, ele não sabe como cuidar dela. Essa é a realidade, né? A Jean fica lá e o Xavier vai buscar ela. E ela fala pra ele, mas por que você quer cuidar de mim? Eu faço tudo errado, eu quebro todas as coisas. Você vai me consertar? É a pergunta que a Jean faz pro Xavier. E o Xavier fala pra ela, você não foi feita quebrada. Não há nada para ser consertado em você. Você tem um dom e a gente vai trabalhar ele. Não há nada de errado com você. E é muito legal essa parte desse filme, né? Porque depois o filme vai se desenrolar e quando ela vira Fênix, que ela perde, né, o controle, né, do poder dela, que ela tem, o Xavier é a única pessoa que consegue resgatar a Jean. Né? Ele vira para ela e fala assim, eu confio em você, você nunca foi feita quebrada, né? Ele consegue resgatar aquele amor e aquele olhar que ele teve sobre ela, né? Porque ele viu a verdade sobre ela, e isso é o que faz a Jean voltar para a consciência dela, né? Enfim, eu não vou contar todo o filme para não tirar a graça de quem quer assistir. Então, quando ele lembrou o que ela era, né? Ele trouxe isso para a consciência dela, foi quando ela conseguiu ter de novo o controle dela e voltar a ser quem ela era. Então, é muito legal assistir esse filme e fala exatamente sobre isso que eu falei, sobre esse terceiro item. Não há nada de errado com você. Acredite, é a mesma coisa que eu digo para você. Você não foi feito imperfeito. O que aconteceu é que você só se identificou com algumas crenças, com alguns condicionamentos, com alguns padrões. Você não foi feito imperfeito. Você existe e sua existência é perfeita. Você apenas esqueceu quem você é. Assim como a Jean no filme. Você esqueceu quem você é. Existe uma inteligência divina dentro de cada ser. Algumas pessoas vão chamar isso de centelha divina, outras pessoas vão chamar isso de presença eu sou. Algumas pessoas vão chamar isso de alma. Enfim. Não importa muito o nome, né? Existe um ser divino dentro de você. Você é um ser divino. Todos são divinos. Eu dei aquele exemplo da sala escura, mas é bem isso, né? Quando você traz para sua consciência os pensamentos equivocados que você tem sobre você e você começa a resgatar o que você é mesmo, você começa a ter contato com esse ser divino que você é. Você começa a ter contato com essa inteligência que você tem e que todos têm. Quando a gente escolhe viver de acordo com uma crença, nós negamos o que nós somos. Você nega conhecer a verdade sobre você. E é isso que te gera insegurança e timidez. Eu vou falar de novo, só mais uma vez para a gente frisar. Quando você nega a verdade sobre você, é quando você assume uma crença como sendo você. E é isso que te gera insegurança e timidez. Te traz essas ideias, te traz pensamentos de que estou errado e sou imperfeito. Na verdade, a sua existência ela é perfeita. Assim como a minha, assim como a de todos. Que você possa viver, né, de acordo com a tua inteligência divina, com a tua essência. Por mais que você pense coisas, você existe. E você só pensa porque você existe. Então você pode pensar. E você pode pensar o que você quiser. Mas a tua essência, ela é divina, ela é amorosa. E independente do que você pensa sobre você, ela vai continuar sendo. Então, quanto mais você se identifica com o que você pensa, mais você se comporta de acordo com o que você pensa. E quando você põe um foquinho de luz nessas crenças, nessas coisas equivocadas que você pensa sobre você, você vai vendo quem você é e o que você é. Aí você entra em contato. Contato com a tua verdade, contato com a sua essência, com essa essência divina que você tem. E você é importante, todos somos importantes. E cada passo que você dá, cada luz que você acende, mais claro isso fica para você, ok? Coloca aí uma luzinha nas tuas crenças e começa a desistir desses pensamentos equivocados, porque você é maravilhoso e você é importante. No mundo é importante para mim, é importante para todos, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que tá sofrendo por conta de timidez ou de insegurança, compartilhe esse vídeo, dá um like aqui embaixo,
porque aí mais pessoas vão tendo acesso a esse conteúdo. Eu espero ter te ajudado. Então, um beijo grande no seu coração. Namastê!